Bom dia a todos. Essa já é a nossa 27ª reunião do grupo de estudos que vem lendo e comentando o livro Há 2000 anos. É um romance escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, e que se passa na, na virada de quando Jesus estava aqui conosco e depois, um pouco depois, a história. Então, a gente já está no capítulo 7, né? E a Lívia vai encontrar Jesus, né? Então é uma parte interessante. No capítulo 5, o marido dela tinha encontrado Jesus. E agora é a vez da Lívia ir ao encontro de Jesus, né? Na semana passada, na nossa reunião, a gente parou no momento em que a Lívia, né, estava angustiada porque o seu filho tinha sido raptado, né? E quando o marido dela, o Públio, foi encontrar Jesus, a filha estava com lepra. E aí ela, depois de que no momento em que o Públio se encontrava com Jesus, a menina sentiu uma energia diferente e foi curada naquele momento, né? E aí agora a Lívia está com o coração apertado, né, pelo fato de que o filho dela foi raptado, e aí ela está também agradecida, né, pelo fato de Jesus ter curado a filha. Então ela está com o coração dividido, né, de um lado agradecido, do outro lado apertado, né? Aí ela conversa ela está nesse momento conversando com a Ana, que é uma serva que ela não veio de Roma, ela foi contratada de Jerusalém, né? E a Ana costuma ir escutar as palestras, né, os sermões, né, de Jesus. Então, continuando a leitura. Senhora, Deus abençoe os vossos propósitos. Mais um detalhe importante, né? A Lívia tinha dito que para ela todas as pessoas são iguais, né? Que todas as pessoas merecem o mesmo respeito. É uma coisa que é contra ao que ocorria naquela época, né? E a Ana fica surpreendida, né? E ela até fala aqui, né, que assim, ó, o profeta de Nazaré tem nos dito a mesma coisa em suas prédicas, né? Então a conversa, esse também foi uma questão aí que levou as duas a ficarem mais próximas, né? Como a gente vai perceber. Senhora, Deus abençoe os vossos bons propósitos. Em Cafarnaum, os meus parentes são muito pobres e muito humildes, mas a vossa figura está ali no santuário da gratidão de todos, bastando uma palavra vossa para que se ponham à vossa disposição como escravos. Então, só para recordar, né, depois do encontro com Jesus, né, a Ana recebeu da Lívia uma quantia significativa para Ana, né, em dinheiro, mas para Lívia era uma quantia que para ela tinha pouco significado, né, e para ajudá-los, porque ela achou que eles estavam precisando, né. Então essa gratidão aqui da Lívia, da Ana com relação à Lívia também tem a ver com essa questão.
Para mim, não existe fortuna que se iguale a essa, da paz e do sentimento. Né? Eu marquei essa parte em amarelo justamente porque essa é a fortuna externa, né? Ela vem e vai, ela muitas vezes não depende do nosso esforço, né? Às vezes a gente tem pessoas que nascem numa, numa família com muitas posses, tem pessoas que acabam se casando com outra pessoa, né, que tinha mais posses, né, mas tem pessoas que não tinham nada e que no final da vida tem muito, tem pessoas que no começo da vida tinham muito e no final tem pouco, né? Então, essa fortuna material, né, ela vai e volta, né? E muitas vezes independe das pessoas, né? Mas a paz, né, interna, essa, ela só é obtida com esforço pessoal, né? Ninguém pode fazer nada para outra pessoa ter essa paz, né? Essa paz é uma coisa que é uma conquista pessoal. Ninguém pode fazer nada, né? Você pode achar que você está ajudando, se a pessoa não, não percebe isso, ela não vai conseguir transformar aquela ajuda que você está dando em paz. Então, acho que isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, né? Eu acho que a gente, com essas nossas conversas aqui, né, a gente está trabalhando para que a gente possa permanecer mais tempo em paz, né? Conhecendo os nossos sentimentos, a gente vai permanecer mais tempo em paz. Eu acho que é isso. Queria escutar a opinião de vocês. Acho que é justamente essa reflexão que a gente tem feito, né? Desde que nós começamos esse grupo da leitura do livro e acho que é entender que nós não vivemos só uma vida no exterior, mas o que mais importa é a vida interior que nós vivemos, né? Porque é a forma como nós encaramos justamente o mundo lá fora, né? É a tranquilidade do nosso coração, ou são as nossas virtudes, ou a forma como nós enxergamos, que determina como nós caminhamos nesse mundo, né? E acho que a gente já consegue compreender que a nossa vida, não existe determinismo na nossa vida, mas ela é aquilo que nós fazemos dela, né? Se nós, e aí eu sempre me lembro da sua historinha das bitucas, né? Para você ver como foi marcante. E eu acho que é isso, né? Se a gente quer enxergar flores no nosso caminho, nós fazemos isso acontecer, né? Nós olhamos para isso. Se nós quisermos olhar justamente para os problemas ou para as dores, né? Isso vira sofrimento e aflições na nossa vida. Então, é por isso que eu acho que a gente já consegue compreender o quão importante é o impacto no nosso mundo íntimo, no nosso mundo exterior, né? E o que nós buscamos justamente para a nossa vida, né? Acho que esse questionamento todo mundo com certeza tem feito, né? Ao longo das nossas aulas, não significa que a gente tenha as respostas, né? De todas as questões, mas eu acho que já é um indício de que nós buscamos um caminho diferente, né? E que a gente já entende
que não se vive duas vidas, né? A vida é uma só e aquela preocupação que a gente tem, o que vai acontecer quando eu morrer? Eu acho que a gente também já consegue entender que a vida que nós vivemos no nosso íntimo hoje é a vida que nós vamos ter, né, no desencarne, porque a vida é uma continuidade, né? Então acho que por isso que a gente compreende essa necessidade de buscar esse nosso mundo íntimo de uma forma mais saudável, né? É isso aí, Sérgio. E se a Mais vida, comentários? e se a vida vai continuar, né? Se a gente conseguir descobrir a fórmula para ter paz, né, no nosso coração, aqui na Terra, depois a gente vai levar a fórmula com a gente, né? Exatamente. Que não adianta adiar os problemas, né? Não adianta fantasiar que não existem, né? A gente consegue fazer isso com muita facilidade quando estamos aqui encarnados, né? Eu acho que justamente a matéria nos ajuda a nos escondermos de nós mesmos, né? E eu acho que a gente vai entendendo que isso não é solução, né? Isso é adiar um problema ou adiar uma questão que tem que ser resolvida, né? E quanto antes a gente conseguir lidar com as situações ou com os desafios que nós temos, antes a gente encontra essa solução e talvez até seja um motivo dessa paz e da serenidade do nosso coração, né? É isso aí. Acho que perfeito. Luciana? Então, eu também queria falar referente aos problemas, né? Porque eu acho que o problema aparece na nossa vida também para um aprendizado, né? Então, quanto mais a gente adia a resolução desse problema, mais a gente demora para aprender essa lição. Então, é aquele negócio, né? Se a gente crescer durante a nossa passagem na Terra 0,5%, já é um grande crescimento para nós, para a próxima encarnação que a gente vai ter. E também eu gostei muito do que a Angélica falou referente a como a gente vê, né, o mundo. Quando você tá em paz, quando você tá alegre, você vê tudo de forma mais gostosa, mais bonita, né? E quando a gente tá triste, a gente vê tudo, qualquer coisa que acontece, um pássaro passando, sabe? Você vê, ai, que pássaro chato, sabe? Mas não, quando você tá feliz, você fala, nossa, que canto lindo desse pássaro. Eu acho que também é uma forma de como a gente encara as coisas, como a gente enxerga, né? As coisas conforme a gente vai evoluindo, assim, né? Eu vejo, assim, muito por mim, né? Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu vejo dessa forma, sabe? Obrigado, agradeço sempre por eu escutar os pássaros, por eu ver os pássaros, por ter essa possibilidade de Deus estar na minha vida também nesse sentido, sabe? Então, a gente tem sempre que buscar, por mais problemas, né? Por mais difícil que sejam as coisas, a gente tem sempre que buscar encarar, conforme também a lição estava falando, com serenidade, porque se a gente encarar o problema como se fosse com preocupação, com aquela ansiedade, a gente nunca vai conseguir resolver ele ele vai ficar muito maior do que ele é. Então, se a gente encarar com mais tranquilidade, com serenidade, acredito que o problema ele não fica tão grande assim, ele fica um pouco mais ameno.
Eu acho que é um pouco isso também. Eu concordo. Só um ponto que você falou assim, graças a Deus eu já estou fazendo isso desse jeito. Não, Deus é igual o sol, né? Para mim, ele está oferecendo isso para todos nós, né? Mas cada um encara de um jeito, né? Então, mas você não é graças a Deus, né? Acho que é graças a você, né? Porque você começou a olhar isso de uma forma diferente. Entendeu? Então, é verdade. Deus está oferecendo para todos a mesma coisa. Mas você já pegou e falou assim, agora eu vou olhar isso de uma maneira diferente. Não vou encarar o problema com uma coisa para ficar descabelada, mas vou encarar um problema com uma coisa que vai ajudar esse meu crescimento. Exatamente. Verdade, tem razão. Tá? Então, graças a Deus e a você também. Uma coisa, a gente tem que reconhecer o nosso esforço, né? É o que a lição falou lá, nem que seja nossa sobre suor e lágrimas, né? A gente tem que olhar para nós e entender que o esforço é nosso também, que o trabalho é nosso, né? Porque isso também nos dá bom ânimo de entender que nós estamos desempenhando o nosso papel e que nós estamos caminhando, né? Nem que às vezes são passos pequenos, às vezes são passos mais largos, mas nós estamos caminhando, né? Eu acho que isso também nos dá um pouco mais de bom ânimo e mais confiança para ir seguindo, porque os problemas as dificuldades são passíveis de serem superadas, né? É verdade. A gente tem que... É o fato da gente ter que caminhar, a gente caminha, né? Deus nos dá força e a gente caminha. Então, precisa da nossa vontade. Você tem razão. É isso aí. Mais comentários? Para mim, você falou o essencial, sabe, Lu? Depende da vontade. É como nós mobilizamos a nossa vontade, né? Para mim, isso é o essencial. Não procurarei o profeta para solicitar-lhes atenções especiais, porque basta a sua caridade, no caso da minha filha, hoje sadia e forte, graças à sua piedade de justo, mas tão somente para buscar o conforto ao meu coração dilacerado. Né? Então, a Luciana falou, né? Graças a Deus, né? E aí eu fiz essa brincadeira, graças a ela também, né? Porque às vezes a gente tem esses momentos em que a gente sente o nosso coração dessa forma, né? E a gente tem uma atitude de revolta com o mundo, revolta com tudo, com toda a situação. Isso com certeza não vai resolver, né, o problema. Agora, a hora que a gente tem uma atitude diferente, né, e começa a resolver os problemas que aparecem, né, aí a gente vai aprendendo a resolver os problemas, né, e não se importa mais com qual problema que vai aparecer, porque a gente começa a falar, não, o problema que aparecer, eu vou resolver, né. Então, a gente muda essa nossa disposição, né? E eu acho que esse é a grande questão, né? Muitas vezes a gente foi acostumado, né? Pelo menos eu era de outra religião, né? E assim a gente era acostumado a fazer orações e pedir, né, essa atenção especial de Deus no nosso caso, né? Olha, Deus, tem que olhar para mim, então era quase como se fosse um comércio, né? Olha, eu vou fazer uma oração aqui, e aí depois você faz isso para mim aqui, né? Alivia o meu lado, né? E não é isso que Deus, Jesus
fala pra gente, né? A gente tem que fazer as coisas, né? Para mim, Deus é como é o sol, tá para todos, tá igual para todos, né? E a gente precisa fazer a nossa parte para pegar essa energia e transformar isso para o nosso bem. Comentários? Acho que é o que a Lu falou, né? O tamanho do Perfeito. problema, nós é que definimos, né, com o nosso olhar. Acho que a Lu falou tudo aí. E eu acho que isso que você falou também é bastante importante, Paulo, que nós temos aprendizados que estão embutidos em nós, né? E que aos poucos, com essas reflexões que nós fazemos, nós vamos nos despindo de velhos hábitos e renovando a forma como nós enxergamos, né? As coisas, e a gente também nós vamos nos livrando desses automatismos que nós temos, né? Com certeza, né? Esses automatismos não bons, né? A gente tem que... eu gosto de brincar, né? Que a gente... a parte instintiva a gente tem muito automático, né? Então a gente fica nervoso, a gente fica irritado, a gente fica com raiva, né? Por quê? Porque isso daí era a gente fica com medo, né? Quando a gente quando a gente foi um animal, a gente deixou essa parte automática porque a gente precisava preservar a nossa vida, né? Então, o exemplo clássico é o do ratinho, né? O ratinho vê você, né, um ser humano, ele fica acuado lá com medo, né? Mas se você ameaçá-lo muito, né, aquele medo ele transforma em raiva e ele vira, né, ele consegue fazer coisas que quando ele estava com medo ele não fazia. Então a gente conseguiu automatizar isso, né? E a gente, só que agora a gente não pode deixar essas emoções, né, ficarem descontroladas, né? Agora a gente tem que a gente tem que pensar. A gente está agora no momento, né, de desenvolver o nosso raciocínio, desenvolver o nosso amor, né, e pensar em tudo, né, fazer. Então, a gente não pode mais fazer alguma coisa, porque Deus quis. Não, a gente tem que olhar o nosso papel nisso daí, né? Não é porque Deus quis, né? É porque a gente tem um papel significativo nisso também. A gente tem que começar a olhar o que a gente fez, o que a gente pode fazer, como que a gente pode melhorar, como a gente pode, numa próxima vez, né? Às vezes não dá para mudar o que a gente já fez, mas numa próxima vez ter uma atitude diferente, né? E cada vez mais dominando essas nossas emoções, para que a gente atinja o grande objetivo que a gente consiga amar a todos, né, da mesma maneira, que é o que Jesus pediu para a gente, né? Amar o próximo como a nós mesmos, amar aqueles que são os nossos, entre aspas, inimigos, né? Da mesma forma com que nós amamos as pessoas que são simpáticas a nós. Então, e a gente um dia vai automatizar o amor, né? O dia que a gente souber lidar com as emoções, né, a gente vai automatizar o amor. Comentários? Eu vou continuar. Quer falar, Angélica? Não, eu só estava aqui
pensando enquanto você falava, né? Que então a gente vai ver aí de novo Jesus e voltando para essa questão dos automatismo ou da forma como nós fomos educados, né? E a gente, querendo ou não, acho que uma boa parte de nós, ou se não a maioria, foi educado a louvar a Deus, né? Louvar a Jesus, e a gente os coloca num pedestal muito distante de nós, né? E eu passei justamente a tirar, a compreender que justamente Jesus, ele está à frente de nós, obviamente, né? Mas ele teve todo o mesmo trabalho que nós tivemos, né? E que Jesus, enquanto aqui encarnado na Terra, ele tinha as mesmas emoções do que nós. Porque senão ele não estaria encarnado, né? E uma vez que ele estava encarnado, ele também ele também sentia todas as nuances de emoções, mas o que diferia Jesus de nós, né, é que Jesus tinha justamente esse direcionamento positivo das emoções, né? Ele com certeza sentia em alguns momentos indignação, né, de ver, porque obviamente Jesus tinha uma compaixão enorme, mas Jesus também tinha uma compaixão enorme, não só por aquele que sofria pelo mais fraco em detrimento ao mais forte, né? Eu acho que ele tinha esse senso de compaixão global, de entender que cada um tem o seu caminhar, né? Então, por isso que eu acho que ele conseguia direcionar de uma maneira tão equilibrada todas essas emoções, né? Mas isso não isenta ele de tê-las, de ter as emoções. Então, eu acho que independente do grau de evolução, a gente tem que entender também o papel da matéria, né? Nós estamos sujeitos às emoções, nós não temos que deixá-las de ter, né? É impossível isso. Nós estamos sujeitos à fisiologia do corpo material, né? Então não é que nós não vamos ter essas nuances de emoções, mas é a forma como nós trabalhamos essas nuances de emoções e direcionando isso de uma forma consciente, né? Como é que o quanto a gente lida com elas, porque às vezes a gente tem um sentimento de indignação que vira raiva, né? Mas a raiva ela pode perdurar segundos, porque a gente para e conscientiza a situação, né? Ou ela pode durar uma semana, um mês, uma década, uma vida, né? Então, isso tudo depende de nós. A gente não vai deixar de ter essas emoções, mas é possível direcioná-las, né? Porque é o que Jesus fazia, a meu ver, ao meu ponto de vista. Não, acho que é perfeito. Eu tinha pensado no comentário, mas aí depois eu lembrei que eu vou fazer isso aqui um pouquinho mais para frente. Então eu vou guardar para daqui a pouco. Presinto que, em me ouvindo as exortações, né, essas palavras de estímulo, de encorajamento, né, carinhosas e amigas, alcançarei energias novas para enfrentar as provações mais amargas e rudes, né? Então, para que a gente vai escutar, né, o que Jesus tentou falar para a gente? Justamente para isso, para que a gente escute as dicas dele, né? E escutando as dicas, a gente vai poder agir de uma maneira diferente. E agindo de uma maneira diferente, a gente vai ter resultados diferentes, né? Mas é sempre a nossa ação, né? Então, não adianta
fazer oração para ele, para que ele resolva os nossos problemas, né? Eu sempre gosto lá da parte, né, do Evangelho que ele fala: buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Eu nunca lembro a ordem certinha, mas eu lembro que tem essas três coisas, né? Você faz uma coisa e aí você tem a consequência, né? Não tem você ficar parado sem fazer nada e as coisas acontecerem para você. Isso não existe. Isso é sonho nosso. Comentários? Diz que são verbos também, né, na frente dessas frases. Com certeza. Se é verbo, é ação, né? Uhum. Isso aí. Sei que ele me conhecerá nos trajes pobres da Galileia. Todavia, na sua intuição divinatória, compreenderá que, dentro do peito da romana, pulsa um coração amargurado e infeliz, né? Um comentário que eu ia fazer ali agora há pouco, né? Eu tinha pensado em fazer nesse ponto, né? Nessa parte da intuição divinatória. Todos nós já temos um pouco disso, né? Não é? Jesus olhou para Pedro, né, e falou para ele: você vai me negar 3 vezes. Aí Pedro: o que é isso? Tá louco? Né? E aí depois que Pedro o negou 3 vezes, Pedro ficou super abatido e abalado com aquilo lá, né? E aí Jesus, o que ele fez, né? Ele foi e perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas, né? Isso numa outra ocasião já, né? Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou: sim, Senhor. Aí ele falou: então apacenta minhas ovelhas, né? Acalenta, né? Acalme as minhas ovelhas. Mas daqui a pouco passa mais um pouquinho lá na reunião que eles estavam tendo, né? Aí Jesus vira para Pedro novamente e fala: Pedro, tu me amas? Aí eu imagino, né, Pedro, né, que era nessa época ele ainda era muito mais próximo da gente, né, do que aquele Pedro que a gente imagina, né, o São Pedro da igreja, né. Então eu imagino Pedro já revirando um pouco os olhos, dando uma bufadinha assim, igual a gente faz, né? Sim, senhor, né? Meio já sem paciência. Sim, senhor, te amo. Aí ele: então apacenta minhas ovelhas. Aí mais uma reviradinha de olhos, né? Aí passa um pouquinho mais da reunião, Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas, né? Aí já não basta uma revirada de olhos, né? Aí tem que dar aquela respirada profunda para não não falar uma outra coisa, né? Para ele, né? Conseguir controlar as nossas emoções, né? Aí é sim. Aí a hora que ele fala o sim, ele percebe que Jesus não perguntou aquilo porque Jesus precisava.
Jesus perguntou as 3 vezes porque Pedro precisava. E eu gosto de imaginar que todos nós já temos um pouco dessa intuição divinatória. Obviamente que não com todo mundo, mas com pessoas mais próximas da gente, a gente sabe exatamente a palavra que aquela pessoa precisa ouvir, o estímulo que aquela pessoa precisa ter, né? Então a gente já está nesse processo de treinamento. E quanto mais a gente, né, ficar pensando no outro, né, e menos em nós, né? Porque Jesus não ficou pensando, nossa, mas ele me negou 3 vezes, olha só que absurdo esse Pedro. Ele pensou no Pedro, né? E falou assim, ele me negou 3 vezes, porque naquele momento isso era o que ele conseguia fazer, né? E a hora que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, ele dá a oportunidade para Pedro o reafirmar 3 vezes, não o negar 3 vezes. E aí Pedro consegue se libertar dessa coisa, né, que ele tinha dentro dele, né? E às vezes é isso que a gente precisa. A gente já tem essa capacidade de fazer isso com pessoas mais próximas, né? E às vezes a gente não faz, né? A gente precisa começar a fazer mais isso, né? Porque a hora que a gente fizer mais isso, aquela paz que a gente falou agora há pouco, a gente vai sentir mais vezes, a gente vai sentir por mais tempo, né? Eu acho que é isso, acho que esse que é a grande exemplo de Jesus, é isso, né? É mostrar, como a Angélica acabou de falar, que tudo que a gente está passando aqui, Jesus passou também, né? Então, ele só está dando as dicas, né, daquele irmão mais velho que já viveu aquilo que a gente está vivendo, né? E já superou os problemas que a gente está para superar, né? A gente ainda não superou. E aí ele fala, o jeito mais fácil de superar esse problema é dessa forma. Então eu acho que Jesus ele veio aqui para nos falar isso. Comentários? Eu concordo com você, com as suas falas, sabe, Paulo? Eu acho que é por isso que eu fico pensando muito, questionando muito de como a gente pode ser solução de uma questão, sabe? E eu acho que um dos nossos maiores desafios, né, tirando a nossa própria o nosso próprio desenvolvimento, é como nós nos relacionamos no mundo, né?
E aí eu tô pensando nisso porque você estava falando justamente da relação de Jesus com Pedro, né? E eu acho que no relacionamento nosso no mundo, então muitas vezes nós encontramos pessoas que nós não somos tão afins, né? E seriam, entre aspas, inimigos, né? Não são inimigos, mas são pessoas que às vezes a gente entra em choque, em conflito, a gente não concorda, né? Com determinada postura, com determinada opinião, e isso cria situações às vezes desafiadoras para nós, né? E eu acho que eu não me lembro em que momento foi, mas eu até me lembro de uma vez o Fiore tá falando numa semana, falando assim, nossa, a gente estudou, a gente conversou sobre tal assunto, e aí de repente na semana aconteceu algo e eu acabei fazendo diferente do que a gente vinha conversando, né? Eu acho que isso nos faz refletir, porque obviamente que todos nós fazemos isso, né? Todos nós, em algum momento, às vezes a gente conversou algo aqui, e aí quando nós nos deparamos com uma situação na vida real, às vezes a gente não consegue fazer exatamente da forma como a gente gostaria de fazer, né? E eu acho que nessa questão das relações, então pensando em de ser solução para a vida, né, e tentando caminhar em meio a essas diferenças com um pouco mais de compaixão, eu fico pensando que é isso que Jesus fazia, né, assim, como é que eu posso olhar para o próximo? Então, quando a gente encontra justamente esses relacionamentos desafiadores na nossa vida, Jesus, óbvio que não via como relacionamentos desafiadores, né? Tudo ele via com amor no coração, mas nós é que enxergamos como relacionamentos desafiadores, né? Mas eu acho que quando nós nos deparamos com essas situações, é justamente a gente passar a ter a compreensão, né? Ou passar a ter o entendimento que a gente deve se questionar de o que em nós incomoda o outro, né? Porque eu acho que no momento que a gente começa a fazer esse questionamento, a gente começa a entender que não é só o outro, né? Que a relação é feita de dois lados, né? E que nós também somos partes da situação. Então, como sendo parte da situação, como é que nós podemos ser partes da solução, né? Porque se a gente começa a compreender justamente que existe algo em nós que também motiva algo no outro, a gente passa a trabalhar isso dentro de nós, né? Porque nós não temos que olhar a evolução ou o entendimento do outro, né? Nesse momento nós temos que trabalhar nós somos responsáveis por nós, né? É aquilo que você estava contando, né? Jesus estava dando uma oportunidade a Pedro e ele entendia justamente a limitação de entendimento de Pedro naquele momento, né? E ele estava justamente dando essas dicas, mas permitindo que Pedro exercesse a própria liberdade para compreender isso no caminhar dele, né? E eu acho que isso que a gente tem que tentar fazer no nosso caminhar também, né? A vida é feita de interações, né? E é nessas interações que a gente tem que tentar produzir sempre algo positivo, né? Quando a gente espalha essas atitudes, esse propósito de positividade, de bom ânimo, a gente também está semeando isso no nosso caminho, né? Acho que é isso que Jesus propunha, assim, né? Quando fala de amar ao próximo como a nós mesmos. Com certeza, acho que se amar ao próximo como nós mesmos é a gente olhar todas essas pessoas, né? Você até comentou das pessoas aí que a gente tem algumas divergências, né? A gente tem que lembrar que essas pessoas que a gente tem alguma divergência,
elas vão nos apontar aquilo que a gente precisa mudar, né? Porque elas, como a gente tem essas divergências, vão nos falar aquilo que a gente precisa escutar também. Porque normalmente aquelas que são simpáticas a nós, né? Muitas vezes também enxergam esses nossos defeitos, mas muitas vezes elas querem nos poupar e não falam diretamente o que a gente precisa escutar, né? E são essas pessoas que são menos simpáticas a nós, né, que vão nos falar. Então a gente deve uma grande parcela da nossa evolução, né, como pessoa aqui, né, nosso desenvolvimento como pessoa a essas pessoas que são menos simpáticas, porque elas que vão nos mostrar aquilo que a gente precisa mais trabalhar. Elas são como molas propulsoras, né? Para isso aí. nossa evolução, né? Perfeito, perfeito. Molas propulsoras, eu adorei. Elas nos empurram para frente. Rumo ao encontro com Jesus. Então, agora ela está indefinitivamente vai deixar a casa lá dos parentes da Lívia, lá do Simeão, e vai se dirigir onde vai ter o encontro com Jesus. As duas combinaram então ir juntas à cidade, na tarde do primeiro sábado. Embalde, inutilmente, procurou Lívia uma oportunidade para solicitar a ambicionada permissão do marido, a favor da sua pretensão. Inúmeras vezes buscou improficuamente, sem sucesso, sondar o espírito de Públio, cuja frieza lhe afugentava, lhe afastava a coragem para a necessária consulta. Ela, porém, havia resolvido procurar o mestre, de qualquer maneira. Abandonada numa região em que somente o marido podia compreendê-la integralmente, dentro da sua esfera de educação, e rudemente provada nas fibras mais sensíveis da sua alma feminina, de esposa e mãe, a pobre senhora assim deliberou, decidiu, com pleno assentimento, né, com plena concordância da sua consciência honesta e pura. Então, o que ela fez? Ela fez aquilo que ela mais sentia, né? A gente precisa lembrar lá do primeiro capítulo, né, em que a Lívia aparece no sonho de Públio, né, quando ele está lembrando da sua vida anterior, né, como o Públio Lento de Usura, que depois de ter cometido, né, coisas que ele não deveria ter feito, né, ele vai para um lugar escuro, e aí, nesse lugar escuro, ele fica um tempo que ele não sabe como mensurar, como medir, né, e aparece um anjo de luz, né, uma pessoa, né, que tem essa luz interna, né, e essa pessoa que aparece para ele é a Lívia. Então, ela já estava numa outra forma, né, quando ela decidiu vir para ser esposa do Públio, né, ela provavelmente veio para ajudá-lo, né, mas ela já estava numa outra sintonia, a sintonia em que ela
entendia que as pessoas eram mais do que os títulos dela, né? Ela entendia isso dessa forma, né? A gente acabou de ver no final da nossa reunião passada, no início dessa reunião, né? O Públio entendia que as pessoas são os títulos que elas possuem aqui na Terra, né? E não conseguia aceitar que isso não seja verdade, né? Então ele precisava ainda rever essa sua posição. Ela não conseguia aceitar a posição da maioria, que é a mesma do Públio. E eu acho que isso a gente também vive na nossa vida aqui na Terra, né? Acho que uma das grandes, citando o Fiore novamente, uma das grandes angústias do Fiore é isso, né? É que a gente não pode deixar de se indignar, né? Então a gente precisa se indignar, não pode achar que isso é normal, e a gente precisa querer fazer alguma coisa, né? Acho que quando o Fiore fala essa indignação é isso, né? A gente fazer alguma coisa para mudar, né? Mas por outro lado, a gente tem que viver com essas pessoas aqui, né? A gente não pode arranjar confusões e brigas diariamente, né? Então, a única solução para isso é a gente olhar mais para dentro da gente, né? Para saber exatamente até onde a gente pode ir, que a nossa consciência vai permitir, e o que a gente pode fazer, né, para tentar mudar a situação, mas também conviver com isso que a gente tem, né, sem brigar com todo mundo diariamente. É uma equação bastante complicada e que a gente só vai conseguir resolver essa equação quando a gente olhar para dentro e a gente conseguir compreender melhor essas nossas emoções. Comentários? Gostei bastante do que você falou, Paulo, porque eu acho que a gente vai compreendendo que conforme os nossos nós vamos caminhando, né, nesse entendimento sobre a vida, sobre nós mesmos, a gente acaba tendo essa sensação que a Lívia tem, né? Porque ali no começo daquele parágrafo fala, né, que ela se sentia abandonada, né? Que o Públio era o único que podia compreendê-la, é o que ela imaginava, né? E ela se sentia abandonada e ela resolveu procurar Jesus do mesmo jeito, ela resolveu seguir a sua consciência, né? E eu acho que a gente aquela inquietação, né? Eu estou lembrando muito do Fiore também hoje. Aquela inquietação que o Fiore sempre fala, né? Sempre de ficar entre as convenções sociais e os valores morais, né? Acho que à medida que a gente vai caminhando, a gente vai entendendo que a gente vai tendo esses sentimentos às vezes de estar só, né? Porque às vezes o entorno não reflete o momento que nós estamos vivendo, né? Porque é isso, a gente vai caminhando e a gente está num estado, às vezes, da nossa caminhada que é diferente do outro, e às vezes a gente não encontra ressonância no meio em que nós estamos vivendo, né? Mas eu acho que o caminho é isso, né? Que a Lívia decidiu fazer. Eu acho que é a gente seguir justamente a nossa consciência, né? Porque é isso que a gente tem falado sobre a paz interior, a serenidade, né? É compreender que a gente tem esse caminho a seguir, a gente tem a liberdade de escolher, né? E que a gente possa fazer isso com tranquilidade, né? É isso.
É isso aí. Obrigado pelos comentários. Mais alguém quer fazer algum comentário? Talhou uma roupa, costurou, né, fez uma roupa nova, de conformidade com os usos galileus, de maneira a não se fazer notada na multidão comum das prédicas do lago, e cientificando a Comênio, né, que era o chefe lá de todos os empregados da casa, né, da necessidade que tinha de sair naquele dia, a fim de que o marido fosse avisado à hora do jantar, dirigiu-se na data previamente determinada pelos caminhos que já conhecemos, em companhia da serva de confiança. Na residência humilde de pescadores, onde se abrigavam os familiares de Ana, Lívia sentiu-se envolvida em radiosas vibrações de serenidade, amiga e doce. Era como se o seu coração desalentado encontrasse uma claridade nova naquele ambiente de pobreza, de humildade e de ternura. Quando a gente vai num local, né, em que as pessoas estão lá, se gostam, não tem aquelas, não tem muitas rixas, muitas divergências entre elas. A gente chega nessa casa, a gente sente a paz no ar, né? E quando a gente começa a estudar aí alguns livros, eu gosto muito dos livros do André Luiz, né? Acho que ele explica muito essas questões, né, de como as coisas acontecem, né? Coisas que a gente não dá importância, né, e tem uma importância muito grande, né? E então os nossos pensamentos, como a gente cuida deles, e que tudo isso se transforma em energia, né, que a gente percebe, né? Então, aí eu tenho uma série de exemplos, não vou ficar relacionando esses exemplos aqui, né? Mas, o nosso pensamento é uma energia que se transforma em alguma coisa material, né? Um material que a gente não enxerga com os nossos olhos, né? Mas que a gente percebe com os nossos sentidos. E que no plano espiritual, quando a gente tiver alguns sentidos a mais que a gente não tem aqui na Terra, no plano espiritual, com esses sentidos a mais, a gente tem essa capacidade de perceber, né, os resultados dos nossos pensamentos. E o resultado dos nossos pensamentos é isso que ela está falando aqui. A gente consegue perceber por essa... A gente não sabe, a gente não entende direito, né? Mas a gente percebe. Então, quando a gente chega numa casa em que existe essa paz, essa serenidade, a gente entra e a gente percebe isso. Como quando a gente chega numa casa em que não tem a paz, não tem a serenidade, a gente também percebe. A gente não consegue explicar. Isso é outro detalhe, né? Mas a gente já tem essa capacidade, e a hora que a gente começa a olhar para dentro da gente, buscar essa paz no interior, a gente automaticamente vai desenvolver mais essa capacidade de percepção, né, que a gente tem desse ambiente que a gente entra, né?
E aí a gente vai começar a desenvolver mais esse outro sentido que para a gente é uma coisa inexplicável. Comentários? É importante, né, a gente compreender justamente como é que nós nos relacionamos com essas vibrações, né? Porque nós passamos a entender que a gente influencia na vida do outro, assim como o outro influencia a nossa vida, né? E enquanto você estava falando, eu me lembrei aqui de um fato que aconteceu comigo, que eu vou compartilhar com vocês. Na época que eu era estudante ainda, então eu estava escrevendo o meu trabalho, que eu tinha que concluir, e eu tinha feito umas fotografias, na época então era foto papel, e eu mandei revelar como é que chama? Não lembro nem como é que chama mais a empresa que revelava a foto, me fugiu a palavra, né? Mas eu mandei revelar numa loja lá na Avenida Angélica. E eu estudava lá perto do Hospital São Paulo, que é a Vila Clementino. Então, são distantes, né? Ele funcionava num horário comercial, eu precisava daquelas fotos, e eu tinha 1 hora para ir e voltar. Né? Então, saí do lado da Vila Clementina, pegava o metrô, tinha que descer lá na Conceição. Na época não tinha linha amarela, então eu descia lá no metrô Conceição, na Avenida Paulista, e aí eu descia a Avenida Angélica. Né? Era uma boa pernada. E eu tinha 1 hora para fazer isso, ir e voltar. Pegar as fotos. E aí eu lembro que eu saí correndo do metrô e tinha uma senhora, 1 quadra à frente, que estava pedindo ajuda, né? Ali e eu só escutei uma voz assim de tipo, olha para ela, né? E eu olhei, mas eu olhei e fui passando, né? Que eu tava com pressa, né? A gente fica tão imerso na nossa rotina. E aí eu passei por ela, mas aí eu caminhei acho que uns 10 passos e eu escutei assim, volta lá. Eu falei, opa, vou voltar então. E como eu tinha pouco tempo e também era o meu horário de almoço, eu já tinha programado que eu ia comer um McDonald's. Eu ia pegar um Mac Lanche Feliz. Na época, acho que eu era estudante, então eu não comia, né? Era dentro do meu orçamento. Aí eu voltei lá, falei assim, bom, não sei o que é pra eu voltar lá, mas eu fui lá e eu fui pra ela assim, olha, eu vou comer um lanche. A senhora quer me acompanhar? Né? Aí ela falou assim, ah, filha, eu vou. E ela foi. E óbvio, né? Eu não podia ir correndo como eu iria. Eu estava acompanhada de uma senhora. E eu tive que, então, ter mais paciência nesse sentido, desacelerar. E aí tá, e falei para ela que ela podia pedir o que ela quisesse, ela escolheu, ela sentou, né, comigo na mesa e a gente foi comer. E ela começou a falar dela. E aí, enquanto ela estava falando dela, aí eu vi que ela pegou e ela guardou metade do lanche. Aí, enquanto ela falava, eu falei assim, não, mas a senhora pode comer, se a senhora quiser, eu compro outro para a senhora não precisa guardar, né? Olha eu, imaginando, supondo algo, né? E ela falou assim, não, filho, olha, eu vou contar para você, eu tenho 2 filhos. Um filho era acamado, não podia trabalhar, tinha um problema na região do sistema digestório, que eu não lembro muito bem, então ele não poderia nem comer esse tipo de comida, né, um lanche. E a outra era uma filha que tinha uma deficiência mental, então ficavam os 2 o dia inteiro sozinho, então a filha como deficiente mental também não conseguia trabalhar, né? Vocês imaginam que
Se para mesmo um deficiente é difícil uma colocação profissional, vocês imaginam então uma pessoa com menos condições sociais, que de repente não tem uma roupa bonitinha, né, um cabelo bem feito, uma unha bem feita e tal, o quão difícil é, né, a inserção dessas pessoas na sociedade. Então, ambos não conseguiam trabalhar e ela, como mãe idosa, precisava pedir na rua. E aí ela falou que ela estava levando a metade do lanche para a filha. E eu falei assim, naquele momento, eu falei, não, mas não precisa, eu compro outro, né? E ela falou assim, não, filha, você já fez o suficiente. E eu quero dividir a minha parte com ela. E ela não aceitou que eu comprasse, né? E por que eu estou dividindo isso com vocês, assim? Eu estou dividindo porque isso me impactou de uma maneira que eu lembro até hoje. Eu tenho as visões daquele momento até hoje, né? Porque isso me fez compreender algumas coisas. Isso que a gente tem falado, né? Que a gente às vezes está tão atribulado no nosso dia a dia, na nossa rotina, que a gente não enxerga as coisas no nosso caminho, né? E tem histórias tão bonitas, coisas tão bonitas para ser enxergadas, e que a nossa vida, ela é muito além do que a gente consegue perceber, né? E o quão bonito, por mais que a vida pareça, ou a sociedade pareça tão desregrada ou cheia de problemas, como tem pessoas maravilhosas que são desconhecidas, né, e que vivem a vida e os seus desafios com tanta coragem, com tanta sabedoria e com tanta beleza, né? E a outra é justamente essa percepção de como nós nos conectamos no mundo, né? Eu me lembro claramente assim desse chamado assim que eu passei e tipo, olha para ela, eu olhei, mas eu não enxerguei, né? E que aí assim, mesmo assim, falou assim, volta lá. E eu parei e falei assim, não, tá bom, vou voltar. Né? Então, e o quanto isso está presente na nossa vida e que muitas vezes nós não damos atenção, né? Eu acho que é justamente, e eu estou contando essa história para justamente fazer link com essa questão das vibrações, né? E o quanto isso é importante na nossa vida e tem experiências, pessoas que passam pela nossa vida cujas vibrações delas repercutem por tanto tempo na nossa vida, né? Para mim, a vibração daquela senhora repercute até hoje na minha vida, né? E eu acho que a gente tem que ter esse entendimento, que nós também repercutimos na vida de tantas outras pessoas no nosso entorno, né? E aí a questão a gente quer repercutir uma vibração como essa que a Lívia está falando, né? Que trouxe conforto a ela, ou a gente quer repetir inquietação, ansiedade, né, desânimo. Então, que a gente tem um papel muito grande, muito além do que a gente consegue compreender ainda nessa vida. É isso. Você estava comentando essa sua situação, aí eu lembrei da história lá do Chico, né, que ele ainda estava em Pedro Leopoldo, ainda trabalhava lá na Fazenda Modelo, e ele, no período da noite, né, recebia lá a visita do Dr. Bezerra de Menezes para passar receitas, né, para as pessoas, né, e que aí um dia ele acordou atrasado e tinha uma pessoa que tinha recebido a receita na noite anterior e estava com dúvidas, né? Aí ele, não, estou atrasado hoje, daqui a pouco quando eu voltar eu falo com a senhora, né? Aí ele deu mais 3, 4 passos, né? Puf, apareceu um Emmanuel na frente dele. E aí ele falou, o que custa 30 segundos? Você já está atrasado mesmo, né? Aí, você não acordou na hora?
Aí o Chico vai e volta lá e, e atende aquela senhora, explica para ela, né, o que ela tinha de dúvida, né? Aí ele sai, né, depois dos 30 segundos ali que ele demorou para explicar, ele sai, começa a andar e tuf, aparece o humano de novo na frente dele. Aí ele já deve ter, se fosse eu, né, eu devia ter falado, nossa, meu, o que foi? Eu não fiz o que você queria, né? O que você está experimentando de novo aqui? Aí o humano vira para ele e fala assim, agora olha para trás. Aí ele olha para trás e aí ele vê saindo como uns raios, né, que saem do coração daquela senhora e vem para o coração dele. E aí e aí o Emmanuel explica assim, olha, essas são as vibrações boas que ela está mandando para você. Agora, se você não tivesse gasto os 30 segundos, né, que não vão fazer diferença na sua vida, esses 30 segundos a mais ou a menos que você vai chegar lá, talvez essa cor dessas vibrações, né, não fosse essa cor assim tão branca, suave, né, com tantas boas energias. Ela fosse mais escura, com energias não tão boas. Né? Então, quando a Angélica comentou o caso dela, né, que é muito maior do que esse do Chico, né, porque ela parou, conversou com a pessoa mais tempo, né, teve uma refeição junto com aquela pessoa, né, e pôde receber esse impacto, né. Isso já deve ter acontecido há algum tempo, mas eu tenho certeza que durante muito mais tempo a Angélica vai continuar lembrando dessa situação, né? Eu acho que é isso, que a gente está aqui para isso, né? Para a gente ter esse impacto na vida das pessoas, a gente está aqui para aprender que 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, da gente parar de fazer aquilo que a gente quer, começar a fazer aquilo que o outro quer, né? Isso daí vai ter um impacto muito grande na nossa vida, né? E essa paz que a gente vai construir depende desses momentos essencialmente. Não é daquilo que a gente faz pra gente, né? Essa paz que a gente constrói dentro da gente depende essencialmente daquilo que a gente não faz pra gente, né? Comentários? E eu, à época, estava com a pretensão, achando que eu estava auxiliando ela. E depois que eu vivenciei isso, eu entendi, né? Depois que no mesmo dia mesmo, eu parei e falei assim, eu não fiz nada por ela. Porque meio lanche não é nada na vida de uma pessoa, né? E o que ela me deu foi um ensinamento que eu trago há anos e que, com certeza, assim, isso me transformou numa pessoa melhor, mais atenta, né?
justamente. Então, acho que o ganho que ela me deu em termos de refletir no meu aprimoramento moral é um ganho, assim, que não se paga com meio lanche, não se paga com alguns minutos, né? Então, e isso tem muito a ver com aquilo que você falou, né? Que Jesus estava dando uma oportunidade a Pedro, né? Eu me senti assim. Não era eu que estava dando algum propósito de melhoria a ela no dia dela ter uma refeição. Foi muito mais do que isso. Ela estava me dando uma oportunidade de vida, né? É assim que eu me sinto. E por isso que a gente tem que parar e refletir, porque as oportunidades estão sempre aí, né? Cabe a gente parar e enxergá-las. Isso aí. Eu acho que eu vou parar a leitura hoje aqui. A gente já está... as discussões lá da abertura já foram maiores, né? E senão depois a gente também tem outros, nessa outra parte aqui que eu marquei em amarelo, acho que vai suscitar mais reflexões, então acho que é legal parar aqui. Aí a gente continua nesse ponto aqui na próxima reunião. Tá bom, pessoal?